abrir a palavra do Senhor. Eu quero ler com os irmãos em Hebreus, capítulo 12. Confesso aos irmãos que hoje eu acho que estou um pouco mais nervosa do que de costume. Trouxe 3 canetas, para quê? Mas amém. Esses últimos dias foram dias bem corridos, né? Dias atribulados, fim de ano. A gente acaba correndo, né, para passar mais tempo com a família, fazer aquela ceia, amigo oculto, confraternização de fim de ano, e acaba ficando um pouco mais corrido mesmo. E com tantas atividades, criança pequena, eu confesso que eu pensei em ligar para a pastora e falar: pastora, deixa para a próxima. Mas a minha pastora não está mais aceitando não como resposta. E quando a gente é servo, a gente obedece, né, pastora? Então, eu creio que o Senhor tem algo a falar ao coração da igreja, não por mim, mas através de mim, porque eu sou apenas alguém disponível para o Senhor falar com a sua igreja. Então, peço que os irmãos fiquem em oração, pedindo para que Deus fale aos nossos corações, porque precisa falar também comigo. E eu vou compartilhar com a igreja algo que o Senhor colocou no meu coração, amém? Hebreus capítulo 12 diz assim: portanto, nós também, pois que estávamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço e pecado que não pertence, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. Versículo 12 diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, ou em algumas versões, os joelhos descalejados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie integralmente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Amém? Podem sentar, irmãos. O Senhor, Ele tem falado no meu coração já há algum tempo, e eu estou remoendo, assim, uma palavra que o Senhor tem tratado comigo, e eu creio que é algo que o Senhor também quer falar com a sua igreja. Eu estive trazendo a palavra aqui uma quinta-feira, um mês atrás, né? Não tenho certeza, onde o Senhor tocou no meu coração para falar com os irmãos acerca da regeneração. E foi uma palavra que, apesar da igreja estar um pouco vazia, pois naquele dia tivemos eventos adversos da nossa localidade, mas o Senhor permitiu que estivéssemos aqui com alguns irmãos, e após essa palavra, irmãos, eu ainda fiquei mais um tempo tratando comigo mesma acerca de algo que o Senhor tem falado no meu coração, que é sobre o processo triplo que todos nós, servos de Deus, cristãos, vivemos quando aceitamos a Jesus e iniciamos a nossa caminhada com Cristo. De repente você está falando: então esse processo não é válido para mim, que já nasci num berço cristão, estou aqui na casa do Senhor há tantos anos, mas também vale para nós, porque quando temos idade suficiente para reconhecer a Jesus como nosso único, suficiente, poderoso Salvador, e não mais somos levados à casa do Senhor apenas pelos nossos pais, mas reconhecemos no nosso coração que Jesus é o único, suficiente Salvador das nossas vidas, iniciamos então um processo na nossa caminhada chamado de processo de justificação, onde o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário vem sobre nós, lavando os nossos pecados. A palavra de Deus diz que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas pisaduras dEle nós fomos sarados. Então, através desse momento em que levantamos as nossas mãos e dizemos: Senhor, eu te aceito como o único, suficiente Salvador da minha vida, com o nosso coração, porque tem também aqueles que apenas levantam as suas mãos e falam com a sua boca, mas com o seu coração ainda não reconheceram a Jesus como seu Salvador. Então, nesse caso, iniciamos o processo de justificação através do sangue de Jesus.
E a palavra de Deus vai dizer, lá em Romanos 3, 23, que nós pecamos e fomos destituídos, mas que através da justificação do sangue de Jesus, através do sangue de Jesus, nós fomos justificados. Mas, irmãos, então passamos a uma segunda etapa desse processo, que é um processo triplo, que é o processo de regeneração, também conhecido como fase da redenção, onde nós, através das nossas atitudes e ações, colocamos diante do Senhor a nossa vida e falamos: agora eu quero viver uma vida totalmente para Cristo, abrindo mão das minhas vontades, para fazer a vontade daquele que me salvou, daquele que morreu na cruz do Calvário pela minha vida. E, às vezes, é uma etapa muito difícil para alguns, porque a palavra de Deus nos ensina que o pecado, ele nos marca, ele nos mancha, ele denigre a nossa imagem, ele nos corrompe. Às vezes, a gente vê pessoas passando por aí e falamos: aquele ali não tem jeito, aquele ali é um viciado, aquele ali é um abandonado, aquele ali não tem jeito. Mas, através do sangue de Jesus, nós fomos salvos e somos regenerados, porque, como a irmã Isabela falou, que a graça do Senhor, ela nos alcançou, e através dessa graça redentora, hoje eu e você podemos estar na casa do Senhor, glorificando e bendizendo o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Então, iniciamos esse processo de regeneração, onde o próprio Jesus ensinou ali, através de uma passagem que temos na Bíblia, em que ele, ao encontrar com Nicodemos, que era um homem entendedor da teórica palavra, ele ensina para ele o que é nascer de novo, o que é um novo nascimento, o que é agora viver não para si, mas viver para Cristo. A palavra regeneração, ela significa justamente isso, nascer de novo. E ele nos ensina que através da fé podemos nascer de novo e sermos novas criaturas. E aí, irmãos, depois desses dois processos que já falamos aqui, eu já tratei desse assunto aqui com a igreja, iniciamos então um novo processo, que é um dos processos mais intensos e importantes na vida do cristão. Agora iniciamos então um processo de santificação. A palavra do Senhor, ela nos ensina que a santificação, ela é um processo diário, onde o cristão que conhece e reconhece que nós devemos viver para Cristo, agora ele começa uma nova etapa, onde ele vai entender que ele não mais vive só a redenção, porque a redenção, a regeneração, ela é aquela parte do processo em que tiramos o mundo, de nós. Nós tiramos o mundo de nós. Nós agora não vivemos mais para o mundo, não vivemos mais para fazer a vontade da nossa carne, mas vivemos para Cristo. É uma fase de demonstrar mudanças externas da nossa vida, da nossa conduta, da nossa maneira de falar. Porém, a santificação, ela não é uma parte dessa mudança onde nos tira do mundo, mas ela é a fase em que nós tiramos o mundo de dentro de nós. É a fase em que tiramos de dentro de nós tudo aquilo que não mais glorifica o nome do Senhor, não mais louva o nome do Senhor, não mais nos faz crescer espiritualmente. Ela é uma fase que não só as pessoas olham e dizem: olha, ela mudou, mas as pessoas que convivem conosco conseguem perceber, sentir, através do Espírito Santo em nós, que houve mudança no nosso caráter, na nossa personalidade, no nosso jeito de ser, não só no jeito de agir. A santificação, ela é aquela que faz com que nós venhamos mudar de dentro para fora, e não mais de fora para dentro, como as pessoas olham e vê. E por isso, irmãos, ela é uma fase muito difícil na vida de alguns cristãos. Muitas vezes, como quando falamos sobre a santificação, como a palavra santificação, ela significa purificação e separação, muitas pessoas associam a santificação a uma etapa, a um processo único e exclusivamente para os novos crentes ou para os jovens. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que todos nós, como cristãos, necessitamos nos santificar a cada dia. E às vezes os cristãos mais maduros, mais antigos, que já estão com aquele sentimento de: eu sou assim,
esse é meu jeito, essa é a minha personalidade, esse é meu jeito de ser, tem ainda mais dificuldade de mudar de dentro para fora. Às vezes até já mudou de fora para dentro. As pessoas que olham falam, não, aquela irmã ali é crente há muito tempo, aquele ali realmente é um cristão antigo. Mas o fato de você ser um cristão há mais tempo não faz com que você seja um cristão mais santo ou mais puro do que aquele que chegou à casa do Senhor há pouco tempo. Então, hoje o Senhor ele vem dizer para nós que precisamos diariamente, não importa o tempo de cristão, nos purificar, nos santificar, buscar uma nova aliança com o Senhor a cada dia mais e mais. A palavra do Senhor, ela nos ensina que no tempo em que Jesus veio, existiam ali muitos fariseus, muitas pessoas que por entenderem teoricamente da palavra, que por entenderem do conhecimento da palavra, se achavam cristãos, salvos, mas que estavam praticando uma vida onde eles estavam usando a lei para atacar, para corromper, para ferir, e não mais praticando o verdadeiro amor, a verdadeira aliança. Mas o Senhor Jesus, ele veio para morrer na cruz do Calvário por nós e nos fazer praticantes de uma nova aliança, um momento de aliança, de conserto da minha e da sua vida diariamente com Cristo. Todo dia, quando abrimos os nossos olhos e entregamos a nossa vida ao Senhor e falamos, Senhor, obrigada porque o Senhor morreu na cruz do Calvário pela minha vida, obrigada porque quando eu ainda era uma pecadora, o Senhor teve misericórdia de mim. É uma oportunidade que o Senhor nos dá para nos santificarmos cada dia mais e mais com Ele. Mas, às vezes, pela prática do dia a dia, pela nossa correria, esquecemos da importância desse processo de santificação. Nessa oportunidade que eu tive de falar aqui sobre esse processo, eu comentei com os irmãos e eu falei que a regeneração, ela era um processo totalmente necessário. Em contrapartida, irmãos, a santificação, ela é um processo obrigatório. Porque a palavra do Senhor, ela vai nos dizer lá em Hebreus 12 e 14, que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se não buscarmos cada dia mais e mais nos santificarmos, eu sinto lhe informar, meu irmão, minha irmã, que quando Jesus voltar com grande glória, eu e você iremos ficar aqui, porque não basta uma mudança externa em que as pessoas olham e veem que nós mudamos. Esse é o processo da regeneração, mas é necessário uma mudança de dentro para fora, onde as pessoas sintam que houve mudança no meu e no teu caráter, no meu e na tua personalidade, no meu e na tua maneira de ser. Porque, irmãos, a nossa natureza humana nos faz pecadores. A palavra de Deus nos ensina que a partir do momento em que Adão deixou que o pecado entrasse na humanidade, eu e você nos tornamos pecadores. E não existe um pecadorzinho, um pecador médio, um pecadorzão. O que muda é a consequência do pecado que cometemos, mas todos nós somos pecadores e por isso fomos destituídos da glória de Deus. Mas através da santificação, ela é um processo que nos reconecta diretamente com o Pai e nos garante a salvação. Irmãos, quão triste será na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, alguns que vão dizer, mas Senhor, em teu nome eu fiz, eu falei, eu agi, eu trabalhei, eu ministrei, eu louvei, eu fiz, e o Senhor infelizmente virará para alguns e vai dizer, olha, mas eu não te conheço. Triste é você conhecer, de ouvir falar ao Senhor, mas o Senhor, Ele não te conhecer. A palavra de Deus diz que o próprio diabo, em uma certa situação, ele falou, olha, eu sei quem é Pedro, eu conheço a Paulo, mas e você? Eu não conheço. O próprio Senhor, Ele dará testemunho de mim e de você, da minha e da tua vida. O diabo, ele reconhece verdadeiros filhos de Deus, assim como o Pai também reconhece. Porque se a palavra de Deus diz que vai ter situações que ele vai virar e vai falar, eu não te conheço. O Senhor, Ele conhece a minha e a tua vida por dentro, a minha e a tua vida, o nosso interior, a nossa natureza. E Ele quer saber se houve em nós esse processo de santificação que é necessário diariamente. A palavra santificação, ela quer dizer que nós precisamos fazer paulatinamente, diariamente, não é uma coisa que muda de uma hora para outra, mas é um processo diário, onde todos nós, cada dia, buscamos um pouco mais de Deus, nos
procuramos buscar um pouco mais crescer em conhecimento da palavra de Deus, buscamos crescer um pouco mais de... Essa santificação que a palavra de Deus fala, ela está diretamente ligada, irmãos, aos mandamentos. E a palavra de Deus diz que existem 2 mandamentos que resumem todos eles. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso envolve alguns mandamentos que diz que nós não devemos nos curvar em nenhuma imagem de escultura, que não existe outro Deus além do nosso Deus. Mas também diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E a palavra de Deus diz que o segundo mandamento é tão importante quanto o primeiro. Então, uma parte importante da santificação é como nós tratamos o nosso irmão, como nós tratamos o nosso próximo, como nós tratamos a nossa família, como vivemos em sociedade dentro da casa do Senhor. Tudo isso, irmãos, faz parte do processo da santificação. E às vezes negligenciamos essas etapas porque não prestamos atenção à palavra de Deus, que é tão clara e tão detalhada, onde ele diz que o segundo mandamento é tão importante quanto o primeiro. Se eu e você não conseguimos conviver bem, viver bem em santificação com o nosso irmão que vemos, que está do nosso lado no nosso dia a dia, como podemos conviver bem com o santo dos santos, ao qual não vemos fisicamente, mas sentimos? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não consegue seguir a paz com o teu irmão, com o teu próximo, com o teu esposo, com a tua família, com os teus filhos, como poderemos conviver com o Senhor lá nos céus? A santificação, irmãos, é um processo intenso, doloroso, mas obrigatório. É impossível conviver com o Senhor, com o Pai, sem antes passarmos pela santificação. A palavra de Deus vai dizer para nós, irmãos, que não é fácil. E por isso temos alguns exemplos, como, por exemplo, Pedro. Pedro, ele era um jovem colérico, nervoso. Ele era um jovem que tinha as suas emoções à flor da pele. A palavra de Deus vai nos mostrar que até mesmo quando ele procurava fazer o certo, ele fazia errado. Quando o soldado ele veio levar Jesus para ser crucificado, ele puxou a espada e meteu a espada na orelha do soldado, de repente no seu coração, com a intenção de defender a Jesus. Mas ele estava fazendo tudo errado. Porém, lá na frente, a palavra de Deus vai nos mostrar que mesmo ele fazendo coisas erradas, praticando coisas erradas, quando ele colocou no seu coração o desejo de buscar verdadeiramente conhecer a Cristo e viver uma vida para Cristo, o próprio Jesus disse para ele que ele seria a pedra filosofal, a pedra que manteria viva a origem da igreja de Cristo. Porque, apesar dele ser uma pessoa que tinha uma personalidade difícil, ele colocou no seu coração o desejo de buscar, de santificar, de viver uma vida para Cristo. E aquele jovem que antes era um jovem nervoso, colérico, era aquele jovem que andou ali questionando, né? Porque a palavra de Deus diz que quando ele viu o mar bravio, ele questionou, ele teve medo. A palavra do Senhor, ele vai dizer, vai nos mostrar que lá na frente ele foi um homem que se converteu ao Senhor, viveu uma vida de fato para Cristo, ganhou milhares de almas, foi uma referência na criação da igreja de Cristo. Assim como Paulo, que antes era Saulo, que na teoria conhecia a palavra de Deus, mas a palavra do Senhor vai dizer que ele perseguiu os cristãos, que ele levou muitos a serem mortos. Ele foi uma pessoa que antes atacava a palavra de Deus, mas que a partir do momento que ele conheceu a Cristo de verdade, não só na teoria, mas na prática, ele foi uma pessoa que entregou a sua vida e a sua própria carne por amor a Cristo. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer que ele sofreu, foi atacado, sofreu naufrágios, martírios, tudo por amor à palavra de Deus. Então, de repente, você que está aí ouvindo a palavra do Senhor nessa noite, está se questionando, irmã Eloá, é difícil se santificar? É sim. É muito difícil. Isaías, ele teve uma visão onde ele mostrava mais ou menos o que era o processo de santificação. Isaías, ele vai dizer que ele viu um anjo tirar uma brasa viva do altar com uma tenaz, e com aquela brasa tocava nos seus lábios e dizia: agora você está purificado, agora você está pronto, apto a fazer a minha obra. Por que uma brasa, irmãos? Porque é através do fogo que nós somos purificados. Isso quer dizer, irmãos, que não é fácil não, é difícil. O fogo é aquele que queima, é aquele que lapida, é aquele que trata,
mas a palavra de Deus também vai nos ensinar que depois de passado pelo fogo, as coisas se tornam mais puras, mais limpas, mais eficazes, mais tratadas, mais trabalhadas, mais moldadas. O vidro, ele é rígido, ele é duro, mas quando ele passa pelo fogo, ele se torna maleável e através do sopro e do calor, ele vai sendo moldado, trabalhado, lapidado. E às vezes nós, como cristãos, temos que nos colocar em lugar como um vidro especial, sendo lapidados pelo Senhor. A santificação, irmãos, ela é difícil, ela é dura, mas ela é necessária, ou não, ela é obrigatória. Existem coisas em nós que precisam ser tratadas pelo fogo do Senhor para sermos santificados e assim conseguimos alcançar o preço da soberana salvação que há em Cristo. Não é fácil, irmãos. Não é fácil, não é apenas mudar costumes e ações. Essa é uma parte da regeneração. Mas a santificação é mudar o nosso interior. A santificação, ela trata mudanças de mente, mudanças de pensamentos, mudanças de personalidades. A santificação, ela é um processo que quem é nervoso agora não é mais. Quem é histérico agora não é mais. Quem é agressivo agora não é mais. Quem mente agora não mente mais. Quem mentia não mente mais. Quem fornicava não fornica mais. É uma mudança de dentro para fora, mas é uma mudança necessária, irmãos, para alcançarmos o preço da soberana salvação que há em Cristo. A palavra de Deus vai dizer que depois de todo esse processo que Isaías passou, ele se tornou um dos maiores profetas que a palavra de Deus já mencionou, porque foi purificado pelo fogo. Irmãos, hoje o Senhor está nos convidando a colocar diante do fogo do Senhor aquilo que precisa ser queimado, aquilo que precisa ser lapidado, aquilo que precisa ser transformado para sermos santificados e vivermos um 2025 diferente. Que possamos sair, irmãos, não só da justificação e da regeneração, mas entrarmos em 2025 com os nossos corações inclinados a se santificar cada dia mais e mais ao Senhor. Quantos, irmãos, perdemos aqui em 2024? Pessoas que se afastaram do Evangelho, pessoas que se entristeceram, que colocaram a mágoa no seu coração, como diz aqui a palavra do Senhor em Hebreus 12, quando eu li, para não deixar que a tristeza e a mágoa criem raízes no seu coração. Mas isso aconteceu, sim, com o irmão, com o outro. Se você olhar para um lado e para o outro, você vai sentir falta de pessoas que poderiam estar aqui glorificando ao Senhor conosco, mas não estão. Fora aqueles irmãos que dormiram no Senhor, que perdemos, pessoas tão importantes. Pode ser que no final de 2025 você olhe para um lado e para o outro e você sinta a falta de alguém. Ou que eu e você não estejamos aqui no final de 2025. Mas o mais importante é, se Jesus voltar esse ano, 2025, se Jesus voltar esse mês, se Jesus voltar mais tarde, para onde eu e você estamos indo? Porque estamos abrindo mão da nossa santificação, porque não queremos mudar. Não queremos abrir mão de coisas que precisamos tirar de nós, irmãos. O Senhor, Ele está nos chamando para iniciar 2025 como um ano de mudança, um ano de transformação, um ano de santificação. Eu sei que é difícil, irmãos, essas palavras. Eu estava conversando com Davi e eu falei, olha, Deus tem colocado no meu coração para falar coisas que às vezes eu mesmo não queria falar. Porque eu também preciso cada dia mais e mais me santificar com o Senhor. Não existe super crente. Não existe, irmãos. Todos nós, um dia acordamos chateados, um dia acordamos com problemas, um dia acordamos magoados, um dia nos aborrecemos no trabalho, um dia temos um problema na família, um dia temos uma coisa que nos entristece, mas nada disso pode ser impedimento para que eu e você possamos colocar no nosso coração que o mais importante é a nossa salvação em Cristo estar garantida. Porque não adianta eu e você entrarmos por essa porta, sairmos e voltarmos para a nossa casa. E se Jesus voltar, a gente ficar aqui.
O mais importante de tudo é a gente garantir a nossa salvação em Cristo. Porque é para isso que nós viemos aqui. Para adorar, bendizer, engrandecer o nome do Senhor. Mas Ele não morreu na cruz do Calvário para eu e você vir aqui louvar, cantar, dar glória a Deus, voltar para casa. E se eu e você viemos a morrer, se Jesus voltar, nós íamos com a nossa alma para o inferno, não. Não é para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Não é para isso que o seu sangue foi derramado. Não é para isso que ele foi açoitado, agredido, espancado, sofreu, teve todo o seu sangue derramado na cruz do Calvário, para eu e você virmos para a casa do Senhor como uma rotina, como uma social, como um evento social. Não foi para isso que o Senhor morreu na cruz do Calvário. Ele morreu para que eu e você alcançássemos a salvação em Cristo, tivéssemos direito a mansões celestiais, onde lá é um lugar onde não haverá mais choro, nem lágrimas, nem ranger de dentes, onde lá é um lugar onde não haverá tristeza, preocupações, não haverá aborrecimentos, onde lá estaremos 24 horas do nosso dia dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, Ele é santo, Ele é bendito, Ele é exaltado, Ele é maravilhoso. Lá é um lugar de glória, um lugar bendito, um lugar celestial, onde não haverá sofrimento, mas nós às vezes estamos esquecendo do principal objetivo pelo qual o Senhor deu a vida do seu Filho Jesus Cristo, por mim e por você. Era para que nós alcançássemos a salvação, irmãos. E não podemos perder a nossa salvação por pouca coisa. É necessário entendermos que, pelo sangue de Jesus, somos justificados. Pela graça do Senhor, somos regenerados. Mas somente através da salvação que há em Cristo Jesus, através da santificação de Jesus, poderemos alcançar a salvação. Somente através da santificação poderemos alcançar a salvação que há em Cristo Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário para que eu e você fôssemos salvos. E não podemos perder a nossa salvação por pouca coisa, não, irmãos. Não podemos perder a nossa salvação por pequenos aborrecimentos ou por carrapichos na nossa personalidade, no nosso jeito de ser que não queremos tirar. O Senhor, Ele hoje nos convida a uma análise. 2025... Você falou que ia mudar, você prometeu, você fez listinha, você falou que ia ser assim, que ia ser assado, e não fez. O Senhor, Ele hoje te convida a uma análise. Você fez lá o seu plano de 2025, onde você disse que você conquistaria coisas materiais, onde você disse que você alcançaria coisas grandes, que você iria trocar de carro, que você ia mudar a casa, que você ia... E a salvação que há em Cristo Jesus, onde ela entrou na tua lista? A santificação, para que se Jesus voltar, você subir aos céus com Cristo, onde entrou na tua lista? O Senhor, Ele hoje nos convida a uma reflexão, irmãos. Não vamos perder a nossa salvação, não. Que a santificação que há em Cristo venha estar no topo da nossa lista. E que nós possamos entender que, por mais que você fale: olha, mas o meu jeito de ser é difícil, a minha personalidade é difícil. Gálatas 2:20 é uma palavra que diz que quando nós vivemos para Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas são passadas, irmãos, tudo se fez novo. Quando vivemos para Cristo, vivemos em novidade de vida. É impossível vivermos uma vida para Cristo, mas sem termos frutos do verdadeiro arrependimento, da verdadeira transformação que há em Cristo. É impossível você me dizer que você vive para Cristo, mas que o seu comportamento de vida não demonstra frutos do Espírito. Nós temos que viver para Cristo, sim, mas isso demonstra através das nossas atitudes, através da nossa personalidade, através do nosso jeito de ser, através das nossas falas. É impossível viver para Cristo, mas com comportamento das obras da carne. É necessário mudança na nossa maneira de viver, de pensar, de agir. O Senhor hoje, Ele está nos chamando a colocar no topo da nossa lista, no topo das nossas prioridades, viver uma vida em santidade com Cristo.
escolher viver não mais para mim, não mais do jeito que eu quero, mas escolher viver para Cristo. Porque se Cristo voltar hoje ou voltar amanhã, eu não sei, mas a hora que Ele voltar, uma coisa é certa: eu e você estamos buscando a nossa salvação, porque somente através da santificação alcançaremos a salvação. Hoje o Senhor, Ele está nos chamando a fazer, irmãos, essa reflexão. O Senhor, Ele tem trabalhado isso no meu coração, que eu preciso cada dia mais e mais me santificar. Não viver as minhas vontades, mas as vontades de Cristo. Viver para Ele. A palavra de Deus diz que por Ele, para Ele, são todas as coisas. Mas diariamente, no nosso dia a dia, devido à correria do dia a dia, esquecemos dEle, esquecemos que é por Ele, esquecemos que vivemos para Ele, por Ele. Colocamos as nossas preocupações, nossos afazeres. Uma coisa simples para os irmãos analisarem: quantas vezes nos pegamos aqui dentro da casa do Senhor, mas com o nosso pensamento lá fora, com o nosso pensamento num problema, numa situação que eu deixei lá no meu trabalho. São pequenas coisas, irmãos, que roubam a nossa atenção da palavra de Deus, de vivermos uma vida com Cristo, de vivermos os ensinamentos que o Senhor traz para nós. São pequenas coisas que cada dia mais e mais nos afastam do Senhor. Existem pequenas coisas que juntas se tornam grandes coisas e que nos afastam cada dia mais e mais do Senhor. Nos impede, às vezes, de buscar a presença do Senhor, de estar na presença do Senhor. Faça uma análise: quantas vezes e quantos momentos que você estava na casa do Senhor em 2024, que você se pegou aqui dentro, mas com seu pensamento lá longe. Que os irmãos falaram: vamos levantar para louvar o Senhor. E você: vou levantar de novo, meu joelho está doendo, minha perna está doendo, minha cabeça está doendo, meu ombro está doendo. Tudo se tornou um impedimento, às vezes, para estarmos aqui integralmente, física, mental e espiritualmente conectados com Deus. Tudo isso, irmãos, são artimanhas malignas para atrapalhar o nosso processo de santificação. Pegamos, às vezes, uma fala, um momento isolado, que alguém falou, fez alguma coisa, e saímos daqui aborrecidos, nos entristecemos, saímos tristes, porque pegamos, às vezes, pequenas coisas, juntas se tornam grandes coisas, que nos impedem no processo da santificação. Mas que os irmãos possam sair daqui hoje filtrando tudo que o Senhor nos trouxe a reflexão nessa noite, tudo que o Senhor falou conosco nessa noite, identificando quais são as suas prioridades, quantas coisas ainda precisam ser forjadas no fogo na minha e na tua vida, para que sejamos cada dia mais e mais santificados com o Senhor e, através da santificação, possamos alcançar a salvação que é em Cristo. Porque, como eu falei aqui, irmãos, e o Senhor tem tratado isso no meu coração, a regeneração, ela é aquela que nos tira do mundo, mas somente a santificação tira o mundo de dentro de nós. E somente através da santificação podemos alcançar a salvação que é em Cristo. A regeneração é um processo e a santificação uma segunda etapa, uma terceira etapa desse mesmo processo. E somente através da santificação podemos alcançar a salvação que é em Cristo. Que os irmãos possam meditar nessa palavra nessa noite. Chega na sua casa, dobre os seus joelhos, conversa com o Senhor, mastigue essa palavra, fala: Senhor, eu preciso tirar algo ou fazer algo de mim, para que cada dia mais eu me santifique e possa alcançar a minha salvação. Há algo que está na minha vida me impedindo de me santificar. Se o Senhor voltar hoje, tem algo da minha vida que eu preciso tirar para me santificar mais, para encontrar com Jesus. Faça essa reflexão, dê continuidade a essa reflexão no seu lar, na sua casa, na sua família, no seu culto doméstico. Trate com o Senhor, irmãos, porque o ano virou, estamos começando uma nova etapa, mas não adianta nada se continuarmos da mesma maneira. Se há algo em nós que o Senhor está nos chamando hoje para mudar,
que o Senhor possa tratar no teu coração, no meu coração, na minha vida e na tua vida. E que os irmãos possam meditar nessa palavra, porque assim o Senhor colocou no meu coração. Amém? Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Amém.